Bem, boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, 20 de abril de 2024. E nesse horário das 16h15, 16h30, nós estudamos essa obra, Paulo de Tarso e as Leis Morais, de Guilherme Del Valle da Silva. Já estamos caminhando para o final dessa obra maravilhosa que tanto nos ajudou a compreender melhor essas leis morais. E nós estamos iniciando o capítulo que fala de lei de justiça, amor e caridade, Paulo e Estevão. Então, antes de iniciarmos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, aos espíritos amigos, agradecendo pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos para estudar essa obra maravilhosa que tanto tem nos ajudado. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos traga aquela paz que todos nós tanto precisamos. Obrigado, Pai. E ser conosco hoje, agora e sempre, graças a Deus. Né? Bem, meus irmãos, nós estamos aqui, né, com o livro e nós vamos iniciar no quarto parágrafo, né? Que o quarto parágrafo diz assim: para o espírito, Emmanuel, o dever define a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina para o desenvolvimento de nossas faculdades. Então, ele vai dizer aqui, né? Para Emmanuel, deixa eu só ajeitar aqui. Para Emmanuel, o dever define a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos, como leis pela sabedoria divina, para o desenvolvimento de nossas faculdades. Então, para Emmanuel, o dever define a submissão que cabe a cada um de nós a certos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina. E eu trouxe aqui, eu vou partilhar com vocês, aqui esse texto de Emmanuel, do livro Pensamento e Vida. Acredito que vocês estejam vendo. Pensamento e Vida. E aqui no livro Pensamento e Vida, esse livro é de Francisco Cândido Xavier. Tá? E no capítulo 21, Emmanuel vai falar sobre dever. O que é o dever? Deixa eu só guardar esse livrinho aqui, rapidinho. Dever. O dever define, como disse aqui o Guilherme, a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos, como leis pela sabedoria divina, para o desenvolvimento de nossas faculdades. Para viver em segurança, ninguém desprezará a disciplina. Obedece às partículas elementares do mundo atômico, obedece à constelação na glória da imensidade. Diz Emmanuel, o homem viajará pelo firmamento a longas distâncias do lar, em que se lhe vincula com o físico. No entanto, não logrará fazê-lo sem obediência aos princípios que vigem para os movimentos da máquina que o transporta. Dessa forma, pode-se simbolizar o dever como sendo a faixa de ação do bem que o Supremo Senhor nos traça à responsabilidade para a sustentação da ordem e da evolução em sua obra divina no encalço de nosso próprio aperfeiçoamento. Cada consciência afejada pelo sol da razão será interpretada assim, a conta de raio na esfera da vida, evolvendo da superfície para o centro, competindo-lhe a obrigação de respeitar e promover, facilitar e nutrir o bem comum. Atitude espontânea que lhe valerá o auxílio natural de todos os que lhe recolhem a simpatia e a cooperação. Com semelhante atitude, cada espírito plasma os reflexos de si mesmo. Então, cada espírito plasma os reflexos de si mesmo.
por onde passa, abrindo-se aos reflexos das mentes mais elevadas que o impulsionam à contemplação de mais vastos horizontes do progresso e adequada assimilação de mais altos valores da vida. Então, ele está querendo dizer aqui que aonde a gente estiver, a gente deixa uma parte de nós mesmos. E, às vezes, isso é tão verdadeiro, né? Que, às vezes, você está num lugar e alguém diz assim, fulano esteve aqui, ou eu estive com fulano. Poxa, fulano é tão agradável, né? Outra vez a pessoa diz, nossa, eu encontrei com fulano, fulano teve tal lugar onde eu estava. Ai, é tão desagradável. Por quê? Porque aquela pessoa deixou no ambiente, né, uma parte de si própria. Se isso foi bom, vai deixar saudade, todo mundo vai querer encontrar novamente. Mas se não foi bom, a gente não vai querer saber mais, né? Desse modo, pela execução do dever, região moral de serviço que somos constantemente alertados pela consciência, exteriorizamos a nossa melhor parte, recolhendo a melhor parte dos outros, né? Acontece, porém, que muitas vezes criamos perturbações na linha das atividades que o Senhor nos confia. E não apenas desconjuntamos a peça de nossa existência, como também colocamos, como também colocamos em desordem muitas existências alheias, desajustando outras muitas peças na máquina do, da máquina do destino, né? Que é verdade. Às vezes as pessoas participam da nossa vida, né? Por motivo, elas participam da nossa vida. E às vezes essas pessoas criam tanta perturbação no nosso entorno, né? E elas, às vezes, desconjuntam, né, a própria existência delas, como também deixam uma, vamos dizer assim, um momento ruim na vida dos outros, né? Então, às vezes, tem aquelas pessoas, né, que nós conhecemos, às vezes até da nossa família mesmo, né? E você encontra aquele companheiro ali, e aquele companheiro não nos faz bem. Então, isso aqui acontece, porém, que muitas vezes criamos, né? Deixa eu só olhar aqui uma coisa. Criamos perturbações nas linhas das atividades que o Senhor nos confia. E não apenas desconjuntamos a peça de nossa existência, né? Como também colocamos em desordem muitas existências alheias, desajustando outras muitas peças da máquina do destino. Então, quando somos nós que fazemos isso, a nossa vida fica uma bagunça e também nós conseguimos transferir parte dessa nossa bagunça para a vida de outras pessoas. E também acontece o contrário. Outras pessoas desbagunçam a vida delas e muitas vezes, de alguma forma, nos atingem e bagunçam a nossa vida também. Quem ainda não passou por isso, né? De ter alguém que de repente entrou na tua vida, alguém que estava muito desequilibrado, e de repente, quando você se viu, quando você percebeu, você estava no meio daquele tumulto que era o reflexo da vida daquela pessoa. Então a gente tem que estar muito atento nessas coisas. Surge então para nós o inexorável constrangimento à luta maior, que podemos nomear como sendo o dever regeneração, pelo qual somos compelidos a produzir reflexos inteiramente renovadores de nossa individualidade, à frente daqueles que se fizeram credores das nossas cotas de sacrifício, né? E quando a gente age assim, desorganizando a vida dos outros, a gente vai ter um momento que a gente vai ter que responder isso. É o chamado dever regeneração.
É dessa maneira que recebemos, por imposição das circunstâncias, a esposa incompreensiva, o esposo atrabiliário, filho doente, o chefe agressivo, o subalterno infeliz, a moléstia pertinaz ou a tarefa compulsória a benefício dos outros, como gleba espiritual para esforço intensivo na recuperação de nós mesmos. É o tal do dever regeneração, né? E por esse motivo que de nada vale desertar do campo de duras obrigações em que nos vejamos sitiados por força dos acontecimentos naturais do caminho, né? De vez que na intimidade da consciência, ainda mesmo que a apreciação alheia nos liberte desse ou daquele imposto de devotamento, a renúncia ordena a razão, estejamos de sentinela na obra de paciência e de tolerância, de humildade e de amor que fomos chamados intimamente a atender. Sem isso, não obstante a aparência legal de nosso afastamento da luta, somos invencivelmente onerados por ocultas sensações de desgosto ante as nossas próprias fraquezas, que, começando por ligeiras irritações e pequeninos desalentos, acabam matriculando-nos o espírito nos institutos da enfermidade ou na vala das frustrações. Eu achei esse texto do Emmanuel um texto muito importante, sabe? Que ele chama a nossa atenção para esse dever, que a gente deve tomar muito cuidado com as nossas atitudes, né? Porque, às vezes, como eu falei antes, né? Às vezes somos nós que levamos as nossas bagunças e desordens para a vida do outro. Nossa vida está complicada e, às vezes, a gente leva a nossa complicação para a vida do outro. Mas, às vezes, é o contrário. A gente, né, se aproxima de alguém, essa pessoa está muito complicada e você, de maneira até inadvertida, você permite que essa pessoa entre na sua vida, quando não você deveria perceber e brecar, não permitir isso. Uma vez eu estava lendo um livro de mensagens, né? Mensagens. E o autor dizia assim, que nós somos como capitães de um navio. Somos capitães de um navio. Às vezes, o nosso barco navega em mares muito revoltos, muito revoltos. E quando um capitão navega com o navio dele em mar revolto, o navio balança para um lado, balança para o outro, às vezes quase afunda, e você fica ali tentando colocar o seu navio em águas tranquilas. Depois de muito trabalho, né, de muito sacrifício, de muito sofrimento, você consegue colocar o seu barco em águas tranquilas. E aí você navega tranquilamente, seu barco está em águas tranquilas, você está numa boa. Mas, de repente, esse mesmo capitão que estava navegando em águas turbulentas e, depois de muito sacrifício, colocou o barco em águas tranquilas, passado um tempo, ele decide levar o barco dele de novo nas águas turbulentas. E aí vai passar por todo aquele sacrifício. Então, às vezes, você tá bem, está com seu barco no mar, tranquilo, mas aí você olha, você está vendo que aquele lado do oceano é conturbado. Mas, mesmo assim, percebendo as coisas, você decide levar o teu barco para as águas turbulentas. Isso acontece muito com relacionamentos. Você está vendo que aquilo ali é turbulento, mas você traz aquela turbulência para a tua vida. E aí você vive um verdadeiro, às vezes, inferno, tentando se livrar daquilo que, na realidade, foi você que atraiu. Né? Você que atraiu. E quando é você que leva a turbulência para o outro e desestrutura a vida do outro, você depois vai ter que
cumprir com o que ele falou, esse dever regeneração, que é buscar, mais tarde, auxiliar aquele que se desequilibrou por sua causa. Então, ele fala da disciplina, né? Que a gente tem que ter muita disciplina, que a gente tem que prestar muita atenção, porque a gente tem um dever. A gente está encarnado porque a gente tem um dever a cumprir, que a gente não se perca. Então, ele diz aqui, para o Espírito Emmanuel, o dever, é o que estava no texto, define a submissão que nos cabe a certos princípios, estabelecido como leis pela sabedoria divina, para o desenvolvimento de de nossas faculdades, né? É questão, voltando aqui ao Guilherme, tão essencial para a conquista da nossa verdadeira felicidade, que o Espírito Lázaro ditou mensagem sobre esse tema, a qual Kardec selecionou para integrar o capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7. Aí eu vou pedir, Alberto, você lê o primeiro e segundo parágrafo, e a Verinha lê o terceiro e o quarto parágrafo, tá? Alberto, o primeiro e o segundo, Verinha lê o terceiro e o quarto. Vamos lá. O dever, item 7. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele, deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral, e não do dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não tem testemunhas às suas vitórias e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probida Probidade. Probidade. probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? Onde termina? O dever principia para cada um de nós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do nosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém que nos desejais ninguém transponha com relação a vós. Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Com relação ao bem, infinitamente vário nas suas expressões, não é o mesmo critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma
que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É, a um tempo, juiz e escravo em causa própria. O dever é o mais belo laurel da razão. Descende desta como de sua mãe o filho. O homem tem de amar o dever, não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia, sob mais elevada forma, em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Lázaro, Paris, 1863. Então, quando ele coloca aqui, né, quando o Alberto estava lendo no segundo parágrafo, ele diz aqui: o dever principia sempre para cada um de vós, do ponto de vista em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba do limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Quer dizer, meu direito termina quando começa o direito do outro. Essa frase antiga que a gente já conhece há tanto tempo, né? E tem uma outra coisa aqui que ele fala aqui, né? Ele diz aqui, Deus criou todos os homens iguais para a dor. Aí a pessoa pode dizer assim, poxa, Deus nos criou para a dor? Não, ele quis dizer o seguinte, todos estão submetidos à lei. Todos estão submetidos à lei. Se a gente infringe a lei, ninguém vai escapar da dor. Ele diz, Deus criou todos os homens iguais para a dor. Quer dizer, para respeitar a lei. Caso você não respeite a lei, você vai ter que passar pela dor. Ninguém vai escapar da dor. Não vai ter aquela coisa. É igual para todo mundo, né? Exatamente. Ela é democrática, desde Exatamente. que você não infrinja a lei. Então ele bota, Deus criou todos os homens iguais para a dor. Aí você pensa assim, nossa, quer dizer que todos nós temos de sofrer? Significa o quê? Se você infringe a lei, não importa quem você seja. Não vai ter aquele negócio de você, eu sou doutor fulano de tal, então não dá para escapar, não. Ou então, eu sou tão ignorante que eu não sabia. Não, Deus criou todos os homens iguais para todos. Quer dizer, todo aquele que infringir a lei de Deus terá que passar pelo dever regeneração. Né? Aí ele diz assim, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas. Que causas? Infração à lei divina. A fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Com relação ao bem, infinitamente vário nas suas expressões, não é o mesmo critério. Olha só o que ele diz aqui. Em relação ao bem, que pode ser feito de várias maneiras, não é o mesmo critério. As bênçãos vão variar de acordo com o bem que você pratica. A dor, ela é, como a Verinha falou, é democrática. Infringiu a lei de Deus, a dor vai bater. Agora, o bem que você faz, ele vai variar de acordo com o bem praticado. As bênçãos vão variar de acordo com o bem praticado. Por exemplo, o sujeito, isso aí eu vejo o pessoal critica muito, né? O sujeito é um tremendo corrupto. Tremendo corrupto. Aí um dia lá,
Alguém chega para ele, ô, senhor fulano de tal, senhor deputado, senhor empresário, dá para o senhor colaborar com a minha instituição de caridade? Ele não quer nem saber que instituição é essa. Para se livrar do cara, ele diz assim, está precisando de quanto? Ah, que a gente precisa comprar os remédios. Ele pega o cheque, bota lá, 100 mil reais. Toma, vai embora. Aí o pessoal, nossa, isso não vale de nada. Vale, Vale. vale. Porque aqueles 100 mil reais, não importa se ele jogou o cheque na cara do sujeito. Aqueles 100 mil reais vai se converter em remédios. Irão salvar vidas. É lógico que é diferente daquela pessoa que dá com todo amor. Para essa, a bênção vai ser maior, porque ela deu um amor. Até vai lá querer ajudar o outro, deu de qualquer jeito, toma aqui. Mas vale, vale, porque com aquele dinheiro ele vai comprar remédio e vai salvar a vida das pessoas. Então, para aquela criatura, um dia, aquele bem, aquele dinheiro que ele deu, vai virar uma bênção. Poderia essa bênção ser maior, mas vai receber uma bênção. Por isso ele diz aqui, ele deixa claro aqui, ó, com relação ao bem infinitamente vário, nas suas expressões. Você pode fazer o bem de várias formas. Não é o mesmo critério. Então, as bênçãos variam de acordo com o bem praticado. O bem Aí eu acho que não entra a intenção. sim, é o bem como você deu. Ah, o cara deu de qualquer jeito, mas não interessa. Ele deu. Mas também, Rose, Tem um valor. eu acho que essa pessoa, né, dependendo da necessidade que ela estava na hora, a gratidão dela é tão grande que ela vai dizer um muito obrigado, um Deus te abençoe tão bendito, com tanta gratidão, que de alguma forma vai beneficiar essa pessoa. Lembra de André Luiz? Que É foi aquela história, encarnado? o bem que você faz é teu advogado em toda parte. Exatamente. Né? Porque assim, ele não teve a intenção, mas aquela pessoa sabe a necessidade que ela teve na hora que ela recebeu, nossa mãe. Lembra do André Luiz? Que ele atendia por último aquela pessoa doente, que era a enfermeira que botava ali. E ela dizia, doutor, quem foi? Então, mas de novo. E era gratuita. Ele atendia o cara por último. O quanto valeu para ele depois? Ele fazia por amor. Ele atendia porque a enfermeira era boa pessoa e ela insistia, insistia, ele atendia. Mas o Eu não conheço essa quanto história. porque no nosso lar, quando André Luiz está vivo, né, ele está encarnado, ele era médico, atendia no consultório dele. Ele tinha uma moça que era a secretária dele, né? Aquela que fica lá, que recebe os clientes e tudo mais. Então, tinha uma senhora que ela tinha um marido muito doente, era uma senhora muito pobre, e era amiga dela. Então, ela sempre ia lá e perguntava, será que o doutor André não pode atender meu marido, né, de graça, porque eu não posso pagar a consulta. Aí ela falava com o André dizia que não, que tinha que viver. Mas aí o que a moça fazia? Dizia, ó, vem quarta-feira aqui, porque ele vai terminar de atender lá para as 6 horas da noite. E aí eu coloco a senhora. Aí, quando estava lá no final, ele atendeu o último cliente, ela chegava e dizia assim, doutor, tem aquela moça aí, aquela que eu falei com o senhor, que ela é muito pobre, não pode pagar. Dá para o senhor atender? Aí ele olhava para ela e disse, poxa, de novo? Você... É, doutor. Vai lá, tá bom. Aí ela ficava, tá bom, manda ela entrar. Aí ele atendia, examinava o marido, dava reserva e ia embora. Esse casal desencarnou. O casal desencarnou. Desencarnou primeiro com o André Luiz. Quando ele desencarna, um dia, ele está lá do nosso lado, já está na colônia, numa situação muito difícil. Uma senhora, ele passa e uma senhora
vem falar com ele e diz: ah, doutora, eu rezei tanto pelo senhor, pedi tanto a Deus que eu ajudasse Tá o senhor. vendo? Aí o orientador diz assim: olha, as preces dessa senhora ajudaram muito você na sua recuperação. Ele olha e diz assim: mas eu não conheço ela. Ele nem lembrava. Eu não conheço ela. O senhor não conhece? Não, não conheço ela, não. Disse assim, pois eu só vou dizer quem ela era. Era aquela senhora. Não, e ela vai falar com. Aí ele vai falar com a senhora. Ah, a senhora disse que me conhece, que agradece muito a mim, e o orientador falou que as suas preces me ajudaram, mas eu não lembro da senhora quem a senhora é. Aí ela diz assim: eu sou aquela senhora que o senhor atendia o marido no consultório de graça, lá no final da sua consulta. O senhor ajudou muito o meu marido, atendendo a ele, dando a receita. Eu agradeço muito ao senhor. Ele ficou morto de vergonha, porque ele nem lembrava disso. Mas Mas o é isso que eu falo. agradecimento dela, mesmo ele agindo com má vontade, foi para ele de grande préstimo, É, foi para ele de grande bênção. Porque, como ele diz aqui, o mal é o mal. Não existe muito mal ou pouco mal. Mal é mal. Mal é mal. Não existe. Eu prejudiquei pouco, eu prejudiquei muito. Você fez o mal. Mal é mal. Agora, o bem, como ele diz aqui, né? O bem, ele é variável. O bem, há várias expressões de bem. E aí vai haver também, as bênçãos vão variar de acordo com o bem praticado. Com certeza, a secretária dele recebeu mais bênçãos do que o próprio André, apesar dela não ser médica. Mas é ela que trazia o paciente, ela que fazia aquele esforço, até com risco de perder até o próprio emprego, para ele atender. Entendeu? Então, as bênçãos variam de acordo com o bem praticado. E tem uma outra parte que ele diz aqui também: a igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus que quer que todos seus filhos instruídos pela experiência comum não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus feitos. Né? E quais as causas do mal? É o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Essa trilogia aí, né? E todos nós sofremos quando praticamos o mal. Não importa que tipo de mal. A partir do momento que você faz o mal, você sofre. Você vai sofrer, né? E aqui no Evangelho ele vai dizer isso Rose, aí. agora, teve uma frase lá no segundo parágrafo, né, que também me chamou a atenção, que o dever não tem testemunhas, suas vitórias e não estão sujeitos à repressão suas derrotas. Então, esse dever é uma coisa íntima nossa. Sim, sim, Não sim. tem, ninguém sabe se você não praticou, né? As Exatamente. tuas vitórias e as tuas derrotas, ninguém percebe se você está cumprindo com o dever no mais profundo sentido moral ou se não está. Agora, as consequências virão da própria transgressão da lei diante da justiça de Deus. E E tua consciência também que vai o que ele dizer disse aqui que não embaixo, era por né? aí. É Hã? que ele disse aqui, no próprio Evangelho, logo depois dessa frase que você leu, o dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. Você que sabe o dever que você tem que cumprir. Aí depois ele diz aqui, ó, depois, o aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se, olha só, o aguilhão da consciência muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Né? Então, como você disse, o dever não tem testemunha, né? Não tem testemunha suas vitórias, mas também não estão sujeitas à repressão suas derrotas.
O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. Você que sabe qual é o seu dever. Não sou eu que tenho que dizer assim, Alberto, esse é o seu dever. Você que sabe. Aí ele diz, o aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta. Mas muitas vezes esse aguilhão mostra-se impotente diante dos seus filhos ou da paixão. A tua consciência te adverte, mas mesmo assim, você decide fazer outra coisa. Porque aqui também ele diz, né, que o dever é na ordem dos sentimentos. Como é na ordem do sentimento, é da minha intimidade. Eu posso ter a máscara e demonstrar algo que quem está do lado diz, ele é tão correto, ele segue o dever como ninguém. Ninguém sabe, na verdade, no meu íntimo, como eu lido, né, em termos de sentimento, com o verdadeiro dever ou não. Então, Exatamente. para fora, todo mundo diz, ele é tão correto, ele segue, ele é um cara que cumpre com o seu É a dever. história que a Rose falou do cheque. O pessoal que vê de fora pensa que ele é caridoso, mas ele só É. quer sair dali. Às vezes é só uma manipulação política, às vezes Isso! é só para. Está bem na mídia! Vou dar uma dentadura, um sapato, um óculos, uma bengala, porque isso vai me expor na mídia. E Exato. tem muita gente por aí fazendo isso que a gente nem conhece. Por E ele interesse Realmente, diz, pessoal, né? e tem muita gente que faz pelo prazer de fazer. e como ele diz aqui, o Roberto falou, ele diz aqui, na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Porque você já sabe qual é o seu dever, mas existem forças externas, não é? Que levam você a abrir mão desse dever, achando que é coisa pouca. Não existe coisa pouca. Não é? Vamos voltar aqui. Aí ele diz assim: a aplicação do dever, voltei ao Guilherme Del Valle. A aplicação do dever, segundo Lázaro, está em perfeita harmonia com a lei em estudo, que é a lei de amor, justiça, amor e caridade, né? Que é o que nós estamos estudando isso hoje. Enquanto justiça é respeitar o direito dos demais, o dever principia exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Ambos propõem o desenvolvimento da nossa consciência em não prejudicar a vida dos nossos semelhantes. Então, quando ele diz que a aplicação do dever está em perfeita harmonia com a lei, justiça, amor e caridade, em que ele principia, né, exatamente do ponto em que ameaçais a felicidade e a tranquilidade do vosso próximo, ambos propõem o desenvolvimento da nossa consciência em não prejudicar a vida dos nossos semelhantes, ou sermos obstáculos para o progresso de nossos irmãos e irmãs. Aí a gente lembra de Jesus: fazei ao próximo o que gostaria que te fizessem. Porque se a gente segue, tá, essa lei, se você segue essa lei, você sabe muito bem onde começa o seu direito e aonde ele termina. Você sabe muito bem. Se a gente tem essa coisa na cabeça, só faço para os outros o que eu gostaria que me fizessem. E aí você não erra. Você não erra. Porque ninguém vai querer que alguém faça o mal para ele, né? Ele pode até achar, e aí a ignorância o defende, que ele quer uma coisa porque ele acha que aquilo é ótimo, não é. Aí ele pode dizer, não, eu quis dar para o outro, eu quero isso para mim. Aí, você vai pensar que é difícil hoje, né? Mas até aí você está respaldado. Não, você acredita que aquilo é bom. Você acredita que aquilo é bom. Você acredita que aquilo vai ser legal para você. Então você quer para outro.
Aí, repare, tem isso também. Tem isso também. Mas aí você tem que ver a intenção. A intenção o quê? Era proporcionar ao outro o que você achou que era bom para você. A intenção foi boa. O ato foi errado, mas a intenção foi boa. Porque você, oh, poxa, fizeram isso para mim. Que legal, estou feliz. Podem ter feito algo todo errado, mas você acha que aquilo é bom. E aí você quer fazer para o outro. Não, eu quero dar para ele, porque passaram para mim, eu achei sensacional. E eu quero dar para o outro. Vai a intenção. A intenção dele não era prejudicar. Ele pode ter prejudicado, porque aquilo não era bom, mas a intenção não foi de fazer o mal. Percebeu? A intenção não era de fazer o mal. Ele é, de repente, uma pessoa que tem poucos valores morais. Poucos valores morais. E ele acredita que aquilo é bom para ele. Se é bom para ele, ele quer que seja bom para o outro. Aí o que, que vale aí? A intenção. A intenção não foi fazer mal, foi fazer o bem. Só que ele estava equivocado. Lembra de Judas? Qual foi a intenção de Judas? Foi ajudar Jesus, colocar Jesus no poder, fazer de Jesus um rei, um líder, porque ele amava Jesus. Estava totalmente equivocado. Mas ele queria que Jesus fosse um rei. Ele acreditava que ele era o rei, que ele era o Messias prometido. Mas a ideia dele era aquele Messias que o povo avisava há muito tempo que ia tomar o poder, né? Que ia botar o povo judeu lá em cima, ia pisar no inimigo. Era essa ideia. E não era só dele, não. Era de todo mundo. Lembra que nós estudamos isso? Acho que foi na quarta-feira, naquele livro, aonde do. Deixa eu me lembrar aqui, meu Deus. Quando ele diz assim, do Francisco Ferraz Batista, que ninguém, na realidade, nem aqueles que andavam com Jesus, conheciam Jesus verdadeiramente, né? Conheciam Jesus, nenhum deles conhecia Jesus. Ele, que o livro eu já guardei, não está aqui. Ninguém conhecia Jesus mesmo. Achava que Jesus tinha que ser aquele rei poderoso, líder. Ele pensava assim também. Então, quando ele não trai para fazer o mal, não, para fazer o bem. A intenção dele era fazer o bem. Era botar Jesus no poder, Jesus acabaria com os adversários, o povo judeu ficaria feliz, ficaria liberto do jugo opressor, né? Eles governariam tudo, seria tudo uma maravilha. Agora, Rose, mas isso teve consequências para ele, né? Porque ele transgrediu a lei de Deus e a própria consciência dele fez ele se suicidar, né? Quando ele percebe que o ato foi equivocado. Foi aquilo que eu falei. Você, às vezes, quer levar para o outro o melhor. Você está todo equivocado. Lógico Será que que ali naquele ato a intenção dele não foi interesse pessoal, dizer, eu vou levar Jesus a fazer o que eu acho melhor, de acordo com o meu ponto de é vista? isso, porque eles esperavam, todo o povo judeu, estava esperando o Messias. Só que eles É. dão. Nesse livro aqui, deixa eu pegar rapidinho aqui, deixa eu ver onde ele está. Ele coloca isso muito bem. Meu Deus, se eu achar esse livro vai ser difícil. Está aqui. É, é, eu não conhecia Jesus verdadeiramente. Eles não tinham a verdadeira consciência de quem Jesus era, tá? Ele diz assim, ó. Deixa eu achar aqui um pedacinho, só para a gente reler. Ele diz assim, ó. ah, ah, ele diz assim:
a história vai nos demonstrar que, muito embora a extraordinária simplicidade e beleza que reveste por completo a mensagem da Boa Nova, aqueles que por primeiro a receberam, que foram seus discípulos, aquele povo que caminhava com Jesus, e que tiveram um mínimo de compreensão e aceitação, não foram muitos. Aliás, muito bem poucos aceitaram, né? De início, eles até emprestaram atenção. O que se pretendia mesmo era que ele, Jesus, viesse estabelecer uma verdadeira revolução pelo poder político. Era isso que eles queriam. O Messias dirigir a nação e fazer o enfrentamento contra o poderio romano, o que nem de longe significava qualquer pretensão do Cristo. Então, mesmo aqueles, né, que caminharam com Jesus, que ouviram a palavra dele, aqueles que primeiro receberam a Boa Nova, eles tiveram só um mínimo de compreensão dessa mensagem e aceitação, não foram muitos, gente. Muito poucos tiveram um mínimo de compreensão e aceitação da Boa Nova. Muito poucos. Tiveram um mínimo, tá? E ele diz, foram bem poucos os que conseguiram alcançar o mínimo da compreensão da mensagem de Jesus. E ele diz, o que eles queriam mesmo era a chegada do tal do Messias prometido há muito tempo, para tomar o poder, para libertar o povo, para fazer o povo assumir à frente de tudo. Era isso que eles queriam. Tá? Então, o Judas também tinha essa ideia. Tá? Ele tinha essa ideia. Depois ele diz assim, Jesus conhecia a natureza dos espíritos que alimentavam as ideias materialistas daquela época e que o seguiam. Muitos, tá? Alimentavam ideias materialistas e o seguiam, o ouviam, mas nutriam objetivos totalmente distanciados da prática de renovação moral de suas almas para o bem comum, de si próprios e de todos. Então, a ideia fundamental de Jesus foi, desde o seu primeiro dia, o estabelecimento do reino de Deus. E ele pregava, estava sempre pregando isso, né? Mas para esse povo daquela época era muito difícil entender isso. Então, esse livro aqui, eu não sei se vocês estão lembrados, eu falei deles, foi essa semana que nós fizemos o estudo, foi o estudo de Emmanuel, se eu não me engano, e nós usamos esse livro, que é Os Ângulos do Cristianismo, Admoestações de Jesus e os Ângulos do Espiritismo, de Francisco Ferraz Batista. Eles não entendiam como Judas também não entendia. Mas, no momento que ele entrega Jesus, ele não entrega por maldade. Ele entrega porque, na cabeça dele, e a tradição religiosa anunciava que o Messias viria para libertar o povo de Israel do jugo opressor. E, como as ideias deles eram muito materialistas, colocar o povo de Israel no poder. Então, ele faz isso. A intenção não era má. A intenção não era má. Mas, depois ele percebe que ele estava totalmente equivocado. E aí ele não consegue conviver com a consciência dele. Verdade. Talvez, aqui é eu falando, talvez, no momento que ele vê Jesus sendo preso e sendo levado para tortura e julgamento, talvez ele tenha se lembrado da preparação que ele teve no plano espiritual antes de reencarnar. Porque os 12 primeiros apóstolos foram escolhidos por Jesus no plano espiritual.
Entendeu? Jesus reuniu esses 12 no plano espiritual. Conversou com eles no plano espiritual. Os preparou no plano espiritual, como também foi feito com Paulo de Tarso. Mas quando o sujeito reencarna, ele passa pelo esquecimento. E dependendo da sua moral, dos seus desejos, da vida que ele leva aqui, as questões pessoais vão aflorando. E você vai fazendo escolhas. Quando talvez ele tenha visto Jesus morrer, tenha caído a ficha, ele tenha tido um vislumbre de tudo aquilo que ele foi, de toda a preparação do plano espiritual. E como é um espírito de vida frágil, lembra da palestra que a Maria fez para a gente segunda-feira? Vidas frágeis. Alguém muito frágil moralmente, ele não teve condições para se manter. Ele se desequilibrou, ele se desestruturou e aí ele tirou a própria vida. Entendeu? Era uma vida frágil. Ele não conseguiu conviver com o que ele fez. Não teve força suficiente para aceitar e entender o que ele fez. Paulo de Tarso, Saulo, era muito mais forte. Porque o que Saulo fez também não foi coisa pequena, não. Ele mandou matar Estevão, irmão da mulher que ele amava. Ele mandou prender, açoitar inúmeros amigos que seguiram Cristo e ele não aceitava aquilo. O próprio livro Paulo Estevão conta amigos idosos, homens que tinham preces, que ouviram Cristo e resolveram seguir Cristo. Ele, revoltado com aquilo, mandou prender esses homens, açoitar. Alguns morreram na prisão. Inclusive aquele casal que ele conheceu lá do deserto, Áquila e Prisca, lembra? Áquila, o pai de Áquila foi um desses homens, que era um judeu, que se converteu ao cristianismo, foi preso e morreu na prisão. E como os soldados do templo, a mando de Paulo, a mando de Saulo, estavam perseguindo ele e a mulher fugiram para o deserto, onde depois Saulo vai encontrá-los lá, sem saber quem ele é. E muitas pessoas morreram por causa de Paulo. Não foi só Estevão. Mas se ele fosse um espírito, uma dessas vidas frágeis, talvez ele não aguentasse. Mas ele não era. Ele era um espírito forte. E ele entendeu. Eu errei muito. Eu vou trabalhar para corrigir o meu erro. E foi trabalhar pelo Cristo. Se Judas talvez tivesse a força moral de Paulo daquela época, força moral que ele teve como Joana d'Arc, ele não teria se suicidado. Porque a Joana foi presa, ficou 1 ou 2 anos presa, sofrendo todo tipo de barbaridade e tortura na prisão. E ela não tirou a vida dela. Olha a diferença já de evolução do espírito. Aprendeu, né? Judas para Joana. Entendeu? E ela foi traída, como ela traiu. Ela foi traída pelo rei da França, a quem ela tinha colocado no trono. Ela foi traída por ele e entregue ao inimigo, aos ingleses. Entendeu? Percebeu? Ela foi traída por um amigo. O rei da França era amigo dela. Ele era uma eminência parda. Ninguém dava valor para ele. Ela colocou ele verdadeiramente no trono. Ele era rei, mas ninguém deu atenção. Ela botou ele no trono. Ela lutou por ele. Ela fez as conquistas por ele. E aí, quando os ingleses chamaram os franceses para conversar, para estabelecer a paz entre a França e a Inglaterra. Eles, tudo bem, vamos fazer a paz. Mas aí os ingleses fizeram uma exigência. Nós assinamos o Tratado de Paz, mas nós queremos que você entregue Joana para a gente julgar.
como alguém que praticou muitos assassinatos, que fez várias barbaridades, inventaram um monte de coisa, que todo mundo sabia que não era, ela era um general. Você entregue Joana para a gente, que a gente vai julgá-la como herege e outras coisas mais. O rei da França, que tinha sido colocado no trono por ela, ele era rei, mas estava a ponto de perder o trono. E ela validou o trono dele. O que ele fez? Ele atraiu, ele era amigo dela. Devia ao trono dele a ela. Ele atraiu um amigo. O que Jesus falou para Judas quando Judas vem com os soldados? Aqui vens, amigo. Ele chama Judas de amigo. Ela foi traída por um amigo. Entregue ao inimigo. Jesus foi entregue ao adversário dos judeus, os romanos, os judeus e aos romanos, né? Aos romanos. Mesma coisa. Mesma coisa. Então, olha só, mas ela ficou 1 ou 2 anos presa, sofreu todo tipo de humilhação, acusação, torturas físicas, torturas morais. Em nenhum momento ela abjurou, porque eles queriam que ela abjurasse, que ela dissesse que aquelas vozes que ela ouvia era da cabeça dela, era maluquice. E não era. Eram os discípulos amigos que à noite vinham estar com ela no desdobramento do sono. Pedro, João, todos esses que eram companheiros dela, vinham dar força para ela para se manter firme. E ela não abjurou, não negou Cristo, não disse que as visões e as vozes eram loucura e não se suicidou, não se matou. Era o espírito já forte, como ela não foi no passado. Entendeu? E Saulo não, Saulo era forte, desequilibrado, obsidiado, mas era forte, o espírito era forte. Tão forte que ele sofreu também o abandono da própria família, o próprio pai não aceitou na sua casa, a irmã também não o aceitou, e os amigos o consideravam traidor. Mas ele. E os seguidores de Jesus acreditavam ser ele quem? Um perigo, um simulado, que inicialmente achavam que ele estava armando, né? Para prender eles. Como é que você vai confiar num homem que só porque ele chega e diz, eu me converti? Ora, quem ele era? Ele era o próprio um dos cavaleiros do Apocalipse para os judeus, para os cristãos. Levou tempo para que o aceitassem. Mas ele é um forte. E continuou. Não teve dificuldade nenhuma. Dificuldade teve, mas não teve dificuldade. Em nenhum momento ficou em dúvida. Devo ou não devo? Não. Essa dúvida nunca pairou da cabeça dele, né? Então, vamos continuar aqui. Aí ele diz aqui, né? O respeito é o agente do dever. Sem ele, não saberemos o ponto em que ameaçamos a felicidade ou a tranquilidade do nosso próximo. Então, o respeito é o agente do dever. Sem ele, sem o respeito, não saberemos o ponto em que ameaçamos a felicidade ou a tranquilidade do nosso próximo. Lázaro, que é desse texto dos Evangelhos segundo o Espiritismo, aponta também a figura de juiz nos remetendo à condição de integrantes de um tribunal no quadro da aplicação da lei. As verdades imutáveis estão gravadas na nossa consciência. Vamos puxar uma setinha aí, vamos botar aqui, ó. Livro dos Espíritos, 621. As verdades imutáveis estão gravadas na nossa consciência. Livro dos Espíritos, 621. Quando transgredimos as leis divinas, ela acusa o descompasso. Ela quem? A nossa consciência, né? Ela acusa o descompasso. E não há, isso não falha. Nosso orgulho e egoísmo tentam mascarar
Nosso orgulho e egoísmo tentam mascarar essa sinalização redentora num processo infantil de auto-boicote, porque nós nos boicotamos, sim. A consciência diz: você está agindo errado. Qual deveria ser a nossa atitude? Para agora. Tento corrigir o que eu já fiz de errado e mudo a minha caminhada. Mas o nosso orgulho e egoísmo, né, diz: deixa para lá, não é bem assim, né? Tenta mascarar essa sinalização redentora num processo infantil de auto-boicote, com justificativas, por vezes, absurdas, na tentativa de nos isentar, do equívoco. Então, a gente se auto-boicota. Porque, Rose, o ego, ele nos sabota, né? Que o ego, ele quer o interesse dele, ele quer Claro. continuar egoísta, orgulhoso. Então, essas paixões que a gente às vezes tenta vencer, o ego está lá insistindo em manter. Ele cria uma sabotagem no nosso psiquismo para manter aquilo ali. E aquela coisa, você vai pedir desculpa. É isso. Você não precisa disso. Afinal, é você, né? Você vai se rebaixar, pedir desculpa, mostrar que você errou. E aí é o auto-boicote. Quando a gente já sabe que não, eu tenho que pedir desculpa sim. É igual aquele diabinho e o anjinho, né? Anjinho e diabinho. A gente tem que fazer o quê? Dar um tapa no diabinho, joga no... Não tinha assim, dar um tapa no diabinho, aí ficava todo feliz com o anjinho aqui do lado, né? É o que a gente fazia, dar um tapa no diabinho, que é o nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa vaidade. Aí ele diz aqui, né? Com justificativas, por vezes absurdas, na tentativa de nos isentar do equívoco. Todavia, no âmago do ser, quer dizer, no nosso íntimo, a verdade se expressa branda e educativa. Basta afinar nossos sentimentos, a visão divina de nós mesmos, para enxergá-la. Tá? No âmago do nosso ser, a verdade se expressa branda e educativa. Basta afinar nossos sentimentos, a visão divina de nós mesmos para enxergá-la. É aquela famosa, olha, é aquele detalhe. Basta afinar nossos sentimentos, a visão divina de nós mesmos para enxergá-la. Faz aquela pergunta para a gente. Eu vou só até escrevendo aqui. Jesus agiria se estivesse no meu lugar. No meu lugar. Nem precisa perguntar, né? Faz a pergunta. Fazendo a pergunta, a resposta vem. A resposta vem. E quando a resposta vem, essa é a forma que você deve agir. Porque você sabe como ele agiria. Você sabe. Então, ele diz aqui: todavia, no âmago do ser, a verdade se expressa branda e educativa. Basta afinar nossos sentimentos, a visão divina de nós mesmos para enxergá-lo. Eu faço essa pergunta: como Jesus agiria se estivesse no meu lugar? Meditar e refletir. Meditar e refletir. Esforçando-nos nesse mistério, estaremos bem próximos, né? Estaremos bem próximos de alcançar o reino de Deus prometido por Jesus. Se toda vez que você entrar em dúvida sobre uma atitude, você pensar: Jesus estando aqui, no meu lugar, essa situação se apresentando para ele, que a situação poderia se apresentar, que atitude ele tomaria? E você já sabe qual, porque na questão 621 diz o quê? Que as leis divinas estão na nossa consciência. Ocupadas na nossa Então você pergunta já sabendo a resposta.
Segue isso, que você não vai errar. Mas a gente diz assim: ah, mas ele é Jesus, eu sou eu ainda. E aí você vai atrás do orgulho, egoísmo e quebra a cara. Porque é o que a gente diz. Porque muita gente, ah, Jesus é Jesus, está lá em cima. Eu ainda não sou como ele. Aí você vai pelo outro caminho. Nunca será uma boa justificativa essa. Jesus é Jesus, eu sou eu. Nunca será. É como diz o outro, é desastre à vista. É como se você estivesse se isentando de qualquer responsabilidade. Jesus É, diz, ah, eu não estou no nível dele, eu não preciso seguir. exatamente, é o que ele diz aqui. Tentam mascarar essa sinalização redentora da consciência num processo infantil de auto-boicote com justificativa, por vezes, absurdas, na tentativa de nos isentar do equívoco. É Ô, isso. Rose, sabe que eu nem vou tão longe. Eu nem vou tão longe. Eu, quando tenho que fazer essa pergunta, eu faço assim, meu Deus, o que que Chico faria nessa hora? Eu já vou. É pretensão também, mas está mais perto de mim, né? Minha filha, a gente tem que fazer sempre esse tipo mesmo de pergunta. A resposta vem e, se você escamotear, já Na sabe, é desastre à vista. verdade, eu acho, Alberto, Rose, né? Na verdade, eu acho que a gente já está, né? Já está num nível de que nem precisa fazer essa pergunta, porque a gente já sabe a resposta. Já sabe, mas o problema é o nosso orgulho, o nosso egoísmo. O problema é que a gente é calceta, Exatamente. né? Exatamente. Porque, na verdade, a gente já sabe qual é a A resposta. gente já sabe, a gente já sabe o que deve fazer, como agir. A gente já sabe. Já sabe. Dificilmente vai aparecer uma situação que você erre, pode acontecer, mas serão muito poucas que você erre por ignorância. É, Vai acontecer sim, nós não somos verdade. perfeitos, mas é um número, hoje, muito menor do que no passado. Então a gente sabe que a responsabilidade nossa é grande. Gente, nós vamos parar aqui. Semana que vem, bota aí dia 27. A gente continua nesse parágrafo. No senso comum dever. Tá? No senso comum dever. 27 de abril. Tá bom? Então vamos nesse momento agradecer a Deus, agradecer a Jesus. Esse tema, olha que tema, somos três encarnados, desencarnados muitos. Mas que tema bom da gente conversar, né? Normalmente, às vezes, assim, quando o curso está acabando, as pessoas vão saindo ou vão deixando. Já reparou, os cursos começam com muita gente, termina com pouco. Mas termina, de repente, com os que mais precisam. Com os que mais Com precisam. certeza. Quem sabe nós somos aqueles que mais necessitam. Por isso que Ou estamos não, aqui. mas vamos também dar uma colher de chá para a gente. São os que mais perseveram. Obrigada, esse amigo é meu. Oh, Pois é. generosidade! Oh, generosidade! Por causa disso, o senhor que vai fazer a prece de encerramento. Faço, faço. Pera, deixa eu beber um pouquinho d'água, eu comi um Tanta pouquinho depois. generosidade, meu Deus! Não é? Ao término deste momento de estudo, estejamos a conduzir a nossa casa mental a um padrão vibratório elevado que nos permita a sintonia em alto nível. Estejamos sempre agradecidos ao Pai por essas oportunidades de estudo que permite ampliarmos o nosso discernimento, a nossa compreensão das leis superiores, tão necessárias para que possamos, assim, poder intimamente desenvolver o dever moral. Ó Pai, nos fortaleça na compreensão desse dever
Que possamos, Senhor, em vosso nome, buscar este caminho de dever moral, para que possamos estar sempre em sintonia com as suas sublimes leis. E vós, Senhor, de infinito amor, nos enviaste Jesus para nos guiar e nos instruir. Ó Mestre, agradecidos estamos pelos seus sublimes ensinamentos tão necessários para que possamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, para que possamos penetrar em seus sublimes ensinamentos e buscar o caminho da transformação interior, da modificação íntima, do aperfeiçoamento íntimo e do aprimoramento moral. Obrigado, Mestre, por sua renúncia em prol de toda a humanidade. E a esta espiritualidade que nos assiste, que amorosamente nos fazem companhia, nossos mentores, o mentor desta casa, Francisco de Assis, os mentores de outras casas, todos aqueles benfeitores que, por amor e caridade, zelam por nós. Agradecidos estamos pelo amparo e pelo auxílio, e que possamos, então, utilizar este auxílio para alavancar-nos moralmente e poder subir degraus mais elevados de crescimento espiritual em nossa jornada evolutiva. Diante desta prece, só temos a agradecer por todas essas oportunidades. E que, ao término deste momento de prece, estejamos com Jesus em nossos corações e o Pai Celeste em nossas vidas. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Bem, meus irmãos, muito obrigado pela participação de vocês. Foi muito boa a aula, muito Eu que interessante. agradeço. Foi muito bom mesmo. Realmente, Pouquinhos encarnados, mas muitos, muitos desencarnados, com certeza. sendo aqui compartilhando conosco. Essas vibrações maravilhosas. Eu acredito que deva ter mais 2 aulas só, até a gente terminar. Eu acredito que até início de maio, primeira semana de maio, eu acredito que só devemos ter mais 2 aulas. Depois eu vou dar uma olhadinha para encerrando essa obra maravilhosa, né? Bem, meus irmãos, um bom fim de semana para todos, tá? Que o Senhor abençoe vocês e suas famílias.